Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite, boa noite. Paz e graça a todos vocês. Muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Levante a mão. Tem alguém aqui pela primeira vez? Os irmãos vão levar o encarte da igreja para vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. Amém? Que Deus possa falar profundamente no meu coração, no seu coração, que nós possamos sair daqui extremamente abençoados aqui esta noite. Hoje culto de empresários, profissionais liberais, sonhadores. Abra sua Bíblia aí, irmãos, em Neemias. Vamos falar um pouco sobre Neemias, mas antes de falar de Neemias, eu vou ler um testemunho da irmã aqui. Neemias capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1. O capítulo 1 todo, são apenas 11 versículos, depois o capítulo 2, versículo 1, 18 e 19. Irmãos, pode ir procurando a sua Bíblia aí, eu vou ler um testemunho da nossa irmã Graziella, esposa do Gladson. Queridos irmãos, graça e paz, venho compartilhar com vocês um milagre recebido na minha vida profissional. Sou residente da cidade de Betim, congrego e sirvo ao Senhor aqui na Getsemane. E minha vida profissional sempre foi motivo de oração. Olha só, irmãos, eu trabalhava em Belo Horizonte e no hora da tarde e noite. E isto limitava muito minha vida particular. Quem tem essa rotina pesada de trabalho sabe do que estou falando. Neste último ano, a situação já estava se tornando insustentável, a ponto de comprometer a minha saúde emocional. E em um tratamento particular entre eu e o Senhor, vi que seria necessário da minha parte um passo de fé, uma atitude de filha de Deus. Em maio, mesmo sem nada em vista, pedi para sair da empresa e comecei a cumprir o aviso. Os dias foram passando, fui chamada para algumas entrevistas, mas nenhuma vaga me levava para a frente. Na verdade, a sensação era de um retrocesso profissional. Eu estava determinado a mudar minha vida profissional e, com coragem e muita fé, rejeitei essas vagas que eram inferiores. Faltando 7 dias para o meu aviso se encerrar, uma dessas empresas que fica aqui na cidade de Betim, na região do centro, me ligou, me oferecendo uma nova oportunidade, no cargo e horário almejado, e dando mais um passo ousado, negociei o meu salário. Antes mesmo de receber a resposta, fui até o RH da empresa onde trabalhava e me informei que não poderia terminar um aviso e pedi indenização desses dias. Conclusão, a empresa onde estava me indenizou esses 7 dias. No fim desse mesmo dia, eu recebi a ligação da outra empresa dizendo que o pedido de salário foi aceito e era para o começo imediato. Até então, eu era auxiliar de secretaria. Hoje eu ocupo o cargo de liderança na secretaria escolar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos. A Grazi. Levanta aí, Grazi. Essa é a Grazi. Está vendo, irmãos? Fruto de uma atitude que o pastor Glender falou aqui. Fruto, de ensinamento que a igreja dá. Por isso que nós estamos aqui, Espero que seja muito mais na vida nossa e na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus te abençoe poderosamente, aonde você for, por suas mãos, seus pés. Abra sua Bíblia aí, Neemias capítulo 1, em nome de Jesus. Todo mundo aberto aí? Quem quiser se levantar em reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais têm cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês converterem a mim e guardar os meus mandamentos, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá uns ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer e habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje. Repita comigo: hoje. E encontre misericórdia diante desse homem. Esse homem era o rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Versículo 1 do capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, o governador, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração? Versículo 18 agora, irmãos, 18, 19 e 20. Eu lhes darei com a mão bondosa do meu Deus, estado sobre mim, e também as palavras do rei que me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Porém, quando Sambalate, o honorita, Tobias, o servo ammonita, um árabe chamado Gesem, hoje foi sobre suportando o processo ou os processos para que Deus possa cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Falando de Neemias, Neemias é um homem que nos inspira muito, né? Nos inspira na sua forma de viver, na sua forma de lidar com a situação, na sua forma de lidar com a sua chefia, no momento que ele era copeiro do rei. E dentro desse texto, Deus me deu alguns princípios que valem para a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida empresarial, de empreendedor, de profissional liberal, de sonhador, independente. São princípios que vale a pena nós aplicarmos dentro da nossa vida, que vai dar certo, que dará certo. Como o pastor Glender mesmo disse, Deus está nos preparando, eu acredito e oro para que isso aconteça nesse segundo semestre, para uma nova fase. Não sei se vocês estão percebendo isso. A igreja está com a campanha, né, quartos de colheita. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então eu acredito que nós estamos dando alguns passos para conquistar algo. Dando alguns passos para entrar nessa fase de conquistas. Se você quer viver esses propósitos de Deus, que Deus tem para você na sua vida, é importante, né, a gente entender que devemos estar dispostos para que Deus possa fazer a vontade dele na nossa vida. O que Deus fazia a vontade dele na nossa vida? É deixar Deus entrar, é deixar Deus fazer, é deixar Deus ajeitar. A oração de Neemias, o que era Neemias, irmãos? Neemias era um copeiro do rei. Neemias começou a servir o rei. Neemias vivia no exílio, ele vivia em cativeiro, né? Então ele nasceu no cativeiro. Com 21 anos ele começou a servir o rei e serviu o rei por 24 anos. Então ele era copeiro do rei. Que copeiro do rei? Tudo que o rei comia, ele experimentava antes. Tudo passava por ele. Então entendemos que é um cargo de confiança.
Não é qualquer um que vai ter esse cargo. Então, irmãos, o rei na época era o rei Artaxerxes, e esse cenário ele se passou na Pérsia. O que eu quero falar com os irmãos? Capítulo 1, oração. Nós lemos uma oração de Neemias. Lamentação, oração é o mesmo que lamentação. A lamentação, ela é bem-vinda aos ouvidos de Deus. Lamentação é diferente de murmuração. O que é essa oração de Neemias? Essa oração de Neemias, ele chegou quase, é aquele momento quando a gente está quase entregando os pontos. Aquele momento onde você vai para um particular com Deus, que a nossa irmã Graziele fez. Ela foi para um particular com Deus, clamou a Deus, colocou a sua situação diante de Deus, pediu a Deus para intervir. É o que Neemias fez. Senhor, eu sei, no nosso caso, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Deus, eu sei que o Senhor conquistou o melhor para mim na cruz do Calvário. Deus, eu não aceito essa situação. Deus, eu não aceito derrota. Deus, eu não aceito esse desprezo. Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Estou andando na tua presença. Eu tomo posse dessa herança para nós. Jesus disse, Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Não nós seguimos sinais, mas aquele que crê, os sinais seguirão. A bênção de Deus seguirá todo aquele que crê, todo aquele que acreditar, né? Murmuração. Muitas das vezes nós trocamos as coisas. O que é uma pessoa murmuradora? Murmuradora é aquela pessoa que coloca Deus contra a parede. Fala mal de Deus, pastor Santos. O senhor tem que fazer. Se o senhor não fazer, eu vou sair da tua presença. Se o senhor não fazer, eu não vou entregar o dízimo mais. Se o senhor fazer, eu vou ficar de cara amarrada. Se o senhor fazer, eu não vou trabalhar para a sua obra mais. Esse é o comportamento de uma pessoa que murmura. Neemias passou por algum tempo orando, buscando resposta de Deus. 4 meses ele passou, né? Pode ler no texto depois. E eu passei muito tempo orando e jejuando ao Deus do céu, se humilhando. Irmãos, o que quer dizer isso para nós nos dias de hoje? Eu entendo que Deus é dono do tempo. E Deus como meu Pai, nosso Pai, a Bíblia fala, Pai nosso, né? Pai meu e seu. Deus tem um tempo para cada filho. Às vezes o que Deus fala comigo, eu demoro um dia para entender. Você às vezes demora 2 dias. Ou eu demoro 2 dias, você entende na mesma hora. Irmãos, cada um de nós temos um processo para viver. Um processo de transformação. Um processo de evolução. Nós temos que passar essa fase. Enquanto eu não aprender essa fase, eu não passo a próxima. Enquanto Deus não vê que eu estiver preparado para receber algo das mãos dele, assim dizemos, Deus não vai me dar aquela bênção. Existem alguns momentos na nossa vida que Deus nos amassa mesmo. O pastor pregou aqui ontem, Jeremias capítulo 18, vaso do olheiro. Jeremias, vai lá na casa do olheiro, e o que ele está fazendo? Ele está fazendo o vaso, amassa o vaso, prepara o vaso, assim é esse povo. Assim às vezes somos nós. Deus nos prepara para nós podermos entrar. Quanto mais nós batemos o pé, quanto mais nós temamos com a vontade de Deus, mais vai se repetir os ciclos. Você já passou por uma sensação assim na sua vida que parece que a vida está dando volta? Já passou um filme na sua cabeça e falou assim, eu já vi esse filme, parece que está repetindo as coisas. Parece que é um ciclo. Será que eu não aprendi nada? Existem pessoas que parece que acontece determinados tipos de coisa na vida dela, que às vezes ela não aprende com aquela fase, com aquela situação. Irmãos, Deus não vai realizar nada no nosso tempo, vai realizar no tempo dele. Por isso que é importante nós suportarmos o processo, para que Deus possa cumprir o seu propósito. O pastor Glenda falou aqui sobre nós alimentarmos a nossa fé. Como que eu alimento a nossa fé? É não dando barulho, não dando ouvidos para o quê? Para as coisas negativas que estão ao redor. Eu me concentrar na voz de Deus, colocar o meu coração à disposição de Deus, eu continuar voltando para Deus, alimentar a minha fé no mundo espiritual, ela gera coisas. Se você quer ter coisas, alimente a sua fé. Alimentar a fé é criar grandes expectativas que Deus vai fazer. Irmãos, quando eu falei aqui, vou falar aqui de novo, tem uma irmã, ela veio aqui culto conosco. Ela chegou em casa, o esposo dela falou assim, olha, você está no culto de empresários, por quê? Você não é empresária. Começou a afronta, né? Você não é empresária. Ô, meu bem, mas o culto é para empresários, profissionais liberais, sonhadores. E eu encaixo nessa parte sonhadora. E por falar em sonhadora,
Pega a caneta e papel aí que nós vamos negociar, nós vamos planejar agora a compra da nossa casa própria. Alimentou a fé, irmãos, já teve uma mudança aqui dentro. Irmãos, nós precisamos muitas das vezes dar esse passo para que Deus possa gerar no nosso coração. Quando Deus falou assim com Abraão, vocês conhecem a história, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, o céu sempre vai estar na frente da terra. Quando acontecer na terra, porque já aconteceu nos céus há muito tempo. Vai para esse lugar que eu vou te mostrar. Muitas das vezes Deus tem que me tirar de um lugar, Deus tem que me tirar das vozes negativas, e Deus tem que me colocar num lugar reservado para que possa entender e ver o que Deus quer fazer. Olha, eu preciso melhorar o meu jeito, eu preciso entender o que Deus tem para fazer comigo. E isso eu percebi na vida de Neemias. E essa introdução me leva a concluir alguns pontos. E eu queria falar isso com vocês aqui essa noite. Primeiro ponto que eu acho muito importante na vida de Neemias: reconhecer os seus erros, arrepender dos seus erros. Ele reconheceu os seus erros, os erros da nação, e chorou. Neemias aqui, irmãos, ele ensina que antes de buscar os recursos da terra, para nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que buscar os recursos do céu. Busque ser comprometido com Deus. Busque ter esse comprometimento com Deus na sua vida. Busque a orientação de Deus, busque o ensino das Escrituras, busque principalmente aprender com os seus erros. Busque. O pastor Ismael sempre fala aqui, eu não esqueço disso, que às vezes Deus dá para a gente algumas derrotas pedagógicas. Não é toda hora que a gente vence, não é porque a gente é pastor que a gente ganha sempre, que nós somos cristãos que a gente ganha sempre. Muitas das vezes nós perdemos a batalha, e nós temos que voltar atrás. Nós temos que voltar atrás, ver, orar, perguntar a Deus, Deus, onde eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado? E reconhecer os nossos erros, se humilhar diante de Deus. Irmãos, Neemias não age, não toma nenhuma decisão precipitada antes de buscar a vontade de Deus. Ele começa se humilhando diante de Deus. Senhor, Tu és um Deus dos céus. O que é humilhar diante de Deus? Provérbios capítulo 3, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece que Deus é melhor, o caminho de Deus é melhor para nós. Reconhecer que nós somos servos de Deus, que a obra de Deus está ao nosso dispor, mas nós temos que investir, o recurso lá. Reconhecer a Deus nos dízimos, nas ofertas, reconhecer a Deus no nosso tempo, reconhecer a Deus, humilhar diante de Deus em tudo quando nós somos fazer, e entender que Deus vai fazer a vontade dEle, entender que nós temos um lugar no reino de Deus. E muitas das vezes, se nós não entendermos isso, Deus vai colocar nós no final da fila, até o dia que nós aprendermos. O dia que nós aprender, aí Ele vai pôr nós lá na frente e vai começar a colocar coisas. Quando Deus quer te abençoar financeiramente, materialmente, te dá coisas. Quando Ele quer fazer, subir, Ele te apresenta pessoas. Então eu tenho que entender isso, irmãos. Outro ponto importante que eu vi, versículo 11, olha para você ver na sua Bíblia, versículo 11, olha a preparação, pastor Glenn, versículo 11, a preparação necessária. Houve uma decisão política. Aqui começou a ter a resposta de Deus. A resposta de Deus veio no versículo 11, olha, versículo 11, Senhor, estejam atentos, olha Deus, presta atenção, olha o que eu vou falar, Deus, é só eu e o Senhor, Deus, não estou aguentando mais, Deus, já está difícil a situação, ainda acontece isso, é o que Ele fala, Senhor, estejam atentos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que agrada, quem que agrada a Deus? Aquele que teme a Deus. Olha Deus, olha a nossa oração, olha o finalzinho, a parte B, faz com que teu servo seja onde? Ele foi encontrar com o rei Artaxerxes, ele foi encontrar com autoridade política, naquela época, autoridade máxima, ele falou assim, olha, Senhor, que eu seja bem sucedido, ele já estava 4 meses orando, ele estava bem no pó mesmo, Senhor, que eu seja bem sucedido nos dias de hoje, que eu encontre misericórdia diante desse homem. E aí ele termina o versículo falando, e neste tempo preste atenção, eu era copeiro do rei. Deus já começou a movimentar no mundo espiritual. No capítulo 2, versículo 1, o rei já começa a ver a tristeza no coração dele. Aí Deus já começa a responder ele. Irmãos, isso nos ensina sobre o quê? Sobre a agenda de Deus. Temos que nos preparar para a agenda de Deus, para que o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não podemos achar
que não quer que nós não fique preparado. 2018, eu resolvi entrar no seminário. Não sei se o pastor Ismael lembra, liguei para ele e perguntou: pastor Ismael, tem uma frase no seminário que fala que a gente precisa de instrumentalidade. Não sei se o senhor lembra. 2018, ele me explicou, Rondinei, instrumentalidade é saber falar em público, é usar as palavras corretas, saber se porrar, né, entender o que a Bíblia diz e as coisas. Muitas das vezes nós temos, irmãos, que buscar isso para que Deus possa fazer aquilo. Vocês entenderam? Deus quer que nós, nos melhoremos a cada dia. O propósito da oração, qual que é o propósito dessa oração de Neemias, do meu ponto de vista? Ele preparou para o futuro. Ele acalmou Jeremias, ele entendeu que o futuro daquela nação e o futuro dele estava nas mãos de Deus. Tudo que você for fazer, irmãos, coloque em oração. Por mais simples que seja, esteja orando. No último batismo, né, igual os irmãos conhecem, eu trabalho com os irmãos aqui no batismo, nós batizamos 23 pessoas, nunca aconteceu com a gente. Eu falei com você aqui, vamos orar, vamos intensificar a nossa oração. É um dia muito especial, vamos sofrer ataques, mas não vai passar numa unha encravada, em nome de Jesus. E nós nos revestimos de oração, e ocorreu tudo bem. As 23 pessoas se batizaram, estão bem, ceiaram. Tudo tem que ser na base da oração. Irmãos, muitas das vezes nós não temos uma vida de oração ativa. Uma vida de oração ativa, ela envolve o quê? Preparação, ela envolve propósito, ela envolve planejamento, ela envolve estratégia, prudência. Muitos oram, mas não oram, buscam a Deus, fazem campanhas, mas não sabem onde querem chegar. Não sabem o que vai querer no dia da manhã. Não é errado isso. Nós viemos numa cultura onde o crente, eu estava conversando com o senhor, cristão, 74 anos de vida, cristão há mais de 40, e ele falou comigo: olha, Rondinei, minha vida está muito boa, tenho minha casa, não pintei ela não, mas está bom do jeito que está, daqui uns dias Jesus volta, e para mim está tudo bem. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar diferente. Deus quer que a gente cresça, Deus quer nos dar crescimento. A oração na nossa vida, ela traz discernimento, ela faz nós entendermos o que é certo, o que é errado. Ela vem trazer mudança. E muitas vezes nós temos que estar o quê? Preparados para entender esta mudança. Irmãos, Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta vai ser aberta. Muitas das vezes Deus abre a porta para a gente passar. Não precisa ficar com medo. Mas Neemias fez isso, ele foi orando, intercedendo, batendo a porta, e Jesus ensinou isso, que nós nos fortalecemos através dessa vida de oração. Vocês que são, né, a maioria aqui trabalha profissional liberal, mesmo se não for, antes de você ser empreendedor, empresário, você é cristão. Faça do seu trabalho o seu púlpito. Não é para você sair pregando, falando, dando folheto para todo mundo e dizendo que é crente. Mas tudo que você pegar para fazer, faça com excelência. Tudo que você for fazer, tenta ser o melhor. Se não for o melhor, pelo menos o segundo ou o terceiro. Não deixe as pessoas falar que você é porco, você faz as coisas de qualquer jeito. Não deixe as pessoas te rotularem falando que você não é merecedor do seu salário. Porque se os homens não te ver, Deus vai te ver e vai te colocar em lugar alto. Por quê? Porque você está fazendo, você está aplicando os princípios bíblicos à sua vida. Outro ponto importante: mediocridade e clareza da visão. O que é mediocridade? Uma pessoa medíocre é aquela que está na média, dentro do padrão. Não, todo mundo faz assim, olha, para mim está bom arroz com feijão, né? O arroz com feijão está bom, não precisa melhorar. Não, meu bem, está bom, todo mundo faz assim, passa um pano e está bom. Clareza na visão, muitas vezes nós precisamos, foi o que Neemias tive. Muitas das vezes, irmãos, nós assentamos nas desculpas. Quando Deus ele dá uma palavra dessa para a gente, é para tirar da zona de conforto, é para incomodar mesmo, é para tirar, fazer, melhorar. Muitas das vezes nós temos desculpas: hoje não vai dar, aquilo ali não vai dar, eu não consigo, não vai dar certo. Eu tenho um companheiro de caminhada que eu tive que abandonar ele, porque ele era muito negativo. Eu encontrei com ele esses dias, e aí eu falei assim: ô fulano, tem muito tempo para se ver, vamos caminhar amanhã? E ele falou assim: olha, se Deus permitir, e eu estiver vivo amanhã, nós vamos caminhar. Não dá para mim. Por quê? Negativo demais. Está certo, o que ele falou está certo, não precisa. Precisa. O que é isso, irmãos? Mediocridade. Está dentro do padrão. Não, está bom mesmo essa política que está, não precisa melhorar.
isso é isso mesmo, a gasolina vai ser esse preço, aí começa essas coisas de derrota. Tem uma palavra que eu não gosto de usar, que é derrotado, a gente usa ela mais para ensinar mesmo. Então tem gente que veste essa roupa de derrotado. E Deus quer que a gente mude, né, a nossa mentalidade, a maneira de ver as coisas. Recuse, irmão, ser dentro do padrão. Recuse ser medíocre. Recuse fazer o que todo mundo faz. Tente ser melhor. Tem um funcionário que trabalha comigo que ele estava desse jeito. Ele procurou, ele é cristão, pediu conselho. E eu falei, faça o melhor. E ele falou assim, Rondinelli, mas eu estou fazendo aqui mais do que todo mundo. Faça o melhor, faça o seu melhor. Daqui a 3 meses você me procura. Hoje ele já está sendo convidado por mais 2 empresas para trabalhar. Todo mundo fala bem dele. Porque o que vem na mão dele, ele faz bem feito. Não importa o que as outras pessoas fazem, mas ele faz o que é proposto. Irmãos, nós somos cristãos. A proposta do inimigo é que você não avance. A proposta do inimigo é te travar. A proposta do inimigo é que você lute somente pela sobrevivência. Entendeu? Amém? Nós não vamos lutar pela sobrevivência, nós vamos avançar. O nosso maior erro, irmãos, é nós não termos visão. O nosso maior erro, não ter visão, é não saber o que você quer no futuro. Não ter visão é voltar ao passado. Você conhece alguém que tudo volta no passado? Que sempre vive 1980, 1990, e sempre, mas naquela época era assim, eu não consigo, não consegue ver o futuro. Para os irmãos que gostam, sabe o que é ter clareza na visão? Deixa eu te explicar. Vocês que gostam de montar quebra-cabeça, todo mundo que vai montar um quebra-cabeça, 2.000 peças, está em cima da mesa, né? E aí o que você faz? Você olha a imagem e olha para as peças, tudo bagunçado assim, em cima da mesa, tudo espalhada. Uma pessoa que não tem visão, ela não sabe, ela não tem essa imagem na mente. Você vai construir uma casa, você vai construir um galpão, você vai fazer alguma coisa no seu lar, na sua vida profissional, você já tem que começar a mentalizar. Você tem que começar a mentalizar aquilo que você quer, aquilo que você busca. E dentro desse sonho seu, aí entra a mão de Deus. A mão de Deus seja favorável. Aí entra o querer de Deus, que Deus quer participar dos nossos sonhos também. Irmãos, é importante falar isso porque para a gente lutar, para a gente ter o melhor, buscar para ser melhor, não por ganância, por ambição, mas para a gente ter um salário melhor, para a gente vestir melhor, para a gente ser visto melhor, porque os filhos de Deus são assim. Deus não aceita a gente não avançar, Deus quer que nós avancemos. Irmãos, outro ponto, 4º ponto importante, de eu falar aqui essa noite, transformar sonhos impossíveis em realidades através do posicionamento de ação. Era impossível um homem copeiro chegar diante do rei. Através da oração, ele conseguiu o que era impossível. A Bíblia diz o seguinte, para Deus nada é impossível. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Olha o posicionamento. Primeiro, Neemias era alegre, bom funcionário. Irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Todo mundo quer ter uma pessoa alegre do seu lado. O mundo precisa de pessoas assim, de pessoas alegres, um do lado da outra. O mundo requer essas pessoas, e Neemias era essa pessoa, 24 anos servindo o rei, sendo vinho ao rei, na bandeja, o rei viu ele triste e questionou. Quando o rei viu ele triste, ali começou o mover de Deus na vida de Neemias, resposta de oração de Neemias. Neemias era copeiro de 24 anos, por 24 anos, cargo de confiança. Irmãos, deixa eu falar com vocês, seja crente fiel, Deus recompensa a fidelidade. Seja nascido de novo, seja íntegro. Onde nós estamos vivendo um cenário onde você vê muitas pessoas que não levam isso a sério. A integridade sua vai te levar a um lugar mais alto. A sua fidelidade, ela vai te levar a um lugar mais alto. Eu já contei essa história aqui, vou contar novamente. Irmãos, no estado do Pará, tinha um irmão cristão, um gerente, ele tinha um dono de uma rede de supermercados, tinha alguns supermercados, e tinha um gerente que estava roubando, caixa 2. E ele estava roubando, né? E o gerente sabia que o dono já sabia que o gerente daquela região estava desviando dinheiro daquele caixa. E ele estava sem saber que todo mundo que ele colocava lá, estudado que seja, sempre dava um problema. E aí ele sempre percebia esse irmão cristão na prateleira, repositor de prateleira. Só que o dono do mercado estava cansado de usar as mesmas peças. Sabe quando você cansa de usar os mesmos métodos? E aí você quer fazer algo diferente para ver se vai dar certo?
Foi o que ele fez. E aí ele falou assim, olha, estou vendo você arrumando as prateleiras e tudo aí, estou vendo seu comportamento, você quer almoçar comigo domingo lá em casa, não? Ele chamou para almoçar. No que ele chamou, ele sabia que era crente, preparou a mesa para ele, cheia de bebida quente, uísque, vodka, essas bebidas aí. E aí, bebe isso, só tem nós dois aqui, não tem problema, pode servir. Não. Aí o irmão pensou, poxa, ele sabe que eu sou cristão, não tenho esse costume, preparou isso para mim, não sei porquê, mas estou aqui. E aí ele foi levando, e na conversa, levando, bebe aí, senhor, bebe aí. Não, senhor, eu sou cristão, eu não tenho esse costume de beber. E foi levando a conversa, e depois levou ele para uma sacada, um lugar bonito, uma casa bonita. Olha, bebe isso, não tem pastor aqui, não tem igreja aqui, só está eu e você. Você vai me deixar beber sozinho? Sabe aquelas enquadradas, o irmão enquadrou o senhor lá? Toma uma aí, tal, como se, chega a dar uma intimidada. E ele foi intimidado, mas ele se posicionou. Ele manteve firme a sua posição. E aí ele tentou, não conseguiu, o dono do supermercado, chamou ele numa sala, vem cá, senta aqui. Colocou a mão numa gaveta, pegou uma penca de chave, que era a chave do supermercado, colocou na mão dele. Mas por que você está fazendo isso? O irmão perguntou. Não estou entendendo. Não, deixa eu te explicar. A partir de hoje, você é gerente do supermercado que você trabalha. Mas por que você está fazendo isso? Ele disse, porque a Deus que você não vê, você obedece, a mim que você está vendo todo dia, você vai ser fiel. Então, o que eu quero falar para você? Seja fiel. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze as pequenas. Jesus disse, se você for fiel no pouco, eu te colocarei. Ninguém é colocado sobre o muito, se Deus não colocar ele sobre o pouco, ele não for fiel sobre o pouco. Então, seja fiel naquilo que Deus colocar nas suas mãos. Seja fiel naquilo que Deus confiar a você. Peça a Deus, nós vamos orar no final. Peça a Deus, Deus, confie em minhas mãos coisas grandes, Deus. Mas me ensina a ser fiel nas coisas menores, nas coisas pequenas. O que é isso, irmão? É transformar o que é impossível no que é possível, através do posicionamento, da integridade, da fidelidade. Neemias era esse tipo de pessoa. E depois que você se posicionar, aí você vai enfrentar o conflito. Ninguém que não posiciona não enfrenta o conflito. Por quê? Porque ele vai como a vida leva ele. Ele vai com a onda do mar. A partir do momento que ele se posiciona, foi o que aconteceu com Neemias, ele começa a enfrentar um grande conflito. Quinto ponto, início de um grande projeto. Todas as vezes que você for fazer um projeto, não sei se vocês estão fazendo um projeto na sua família, um projeto de melhoria no seu trabalho, algo pessoal, você vai enfrentar oposição. Sempre, irmãos, busque informação, tudo aquilo que você for fazer. Muitas das vezes nós erramos, que nós como cristãos, nós costumamos, né? Às vezes pela nossa criação evangélica, nós costumamos colocar tudo a culpa no diabo, né? Tudo é o capiroto, o diabo está furioso, o inimigo. Mas às vezes nós não buscamos informação, às vezes não tem inimigo, às vezes não, é falta de informação mesmo. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Busque sempre busque conhecimento naquilo que você for projetar, naquilo que você fazer. Neemias falou com o irmão dele assim, você vai lá, onde está destruído, e vê como é que está lá, vê como é que estão nossos irmãos. Chegou lá, estava todo mundo escondido, todo mundo com cara de derrotado, todo mundo, né, sem esperança, sem grandes expectativas. Irmãos, Neemias é organizado. Importante, Deus não abençoa nada desorganizado. Ou eu estou errado? Se a minha vida estiver bagunçada, Deus não abençoa, Deus não coloca. Se eu estiver gastando mais do que eu ganho, Deus não coloca. Se eu não organizar, não saber, administração, irmãos, é princípio bíblico. José soube administrar o Egito, mas antes ele passou na cadeia, antes ele sofreu perseguição dos irmãos, até Deus colocou ele lá. Ele passou esse ciclo, ele passou essa fase. Irmãos, antes de eu entrar no grande projeto, eu tenho que ser proativo. Deus é proativo. A Bíblia fala assim, Deus amou o mundo primeiro, Deus me amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Muitas das vezes nós como cristãos, principalmente os homens, esperam as esposas fazerem. Se a minha esposa não fazer, eu não faço. Irmãos, o que depender de você, o que depender da sua mão, faça. Seja proativo naquilo que você for fazer, naquilo que você pôr a mão, você vai ser bem visto. Mas, irmãos, pastor Rondinei, eles vão falar que eu sou puxa-saco. Eles vão falar que eu sou pelego.
fale, irmãos. Falou de Neemias, falou de Jesus, falou dos profetas, vai falar de nós também. Isso não dói em ninguém, não. Entra aqui, sai aqui. O mais importante é que você seja o quê? Proativo. Deus sempre abençoa a organização. Deus sempre abençoa uma boa administração. Você pode reparar, Deus sempre abençoa alguém que é proativo. Irmãos, Deus é proativo. Neemias estava com um problema, queria resolver. Começou a investigar o problema. Existem pessoas que tipo Tasmania, né? Você já viu no Instagram aquela propaganda que tem? Quer chegar e quer meter bronca, quer bater, quer resolver. Muitas das vezes dá certo, algumas vezes não. Irmãos, investigue a causa do problema. Se tiver um problema, traça uma estratégia. Veja como você vai passar por aqueles obstáculos. Rondinelli, mas não depende de mim, depende do que está comigo. Seja motivador. Veja o lado positivo das coisas. Existem pessoas que só contam derrota. Corra delas. Não seja igual elas. Irmãos, quando você for fazer um grande projeto ou um projeto, você vai enfrentar resistências. Pessoas resistentes. Resistências internas dentro de nós mesmos, que nós queremos ficar acomodados, e resistências externas, pessoas negativas. O que eu faço quando eu tenho uma pessoa? O que é uma pessoa resistente a um projeto? É aquela pessoa que fala assim, não vai dar certo, não, isso aí vai dar errado, hein? Você nem falou, você nem não, isso aí vai dar errado, é negativo demais, é visão de galinha, só olha para baixo. Você já viu gente assim, que só olha para baixo? Não vê Deus com a capacidade de melhorar a vida, de melhorar aquela situação. Característica de pessoa negativa, irmãos, muito medrosas. Se bobear, esse medo passa a gente. Sem visão, teimosas e principalmente donos da razão. Você conhece alguém assim? Dono da razão? Tudo é difícil de lidar. Irmãos, pessoas resistentes têm medo do novo de Deus. Deus preparou Neemias. Neemias, olha, você vai entrar na presença do governador, você vai fazer dessa forma, você vai enfrentar essas oposições, mas eu vou te dar uma coisa nova, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar desafios, eu vou vencer com você. Como que a gente vence muitas das vezes essas pessoas, irmãos? Com palavras positivas e muita paciência. Paciência e palavras positivas. Versículo 18, capítulo 2, versículo 18, o que ele fala aqui, olha, e lhes declarei, eu verbalizei, eu falei. Está vendo como é importante a gente falar? Como a mão bondosa, tem algumas traduções que falam assim, capítulo 2, versículo 18, como a mão favorável do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia falado. Deus abençoou as palavras do rei, e então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Você já começou alguma coisa sozinho? Fala a verdade. Vocês começaram alguma obra sozinho? Não é difícil? A mão de Deus tem que estar sobre nós. Então, esse foi o comportamento de Neemias, que é importante. Quando nós iniciarmos um grande projeto, sempre você vai encontrar pessoas resistentes, mas não desanime. Se você entender que Deus está com você e Deus está abrindo essa porta, passe. Deus abriu a porta, passe. Mas eu estou trabalhando muito, pastor. Esquenta não, irmão. Carne de homem não dá pastel, não. Do jeito que Deus fez, para ralar mesmo. O Filho de Deus é trabalhador. Deus não abençoa quem não é trabalhador. Deus abençoa aquele que põe a mão no arado. O apóstolo Paulo mesmo falou para a gente pôr a mão no arado. E aí nós vamos ver, lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, nós vamos colher o resultado disso. Irmãos, sexto ponto, busque novas oportunidades. Busque novas portas. Você está num lugar, não é reconhecido. Já passou um período, insistiu, orou, não deu certo, busca novas oportunidades. O mundo está cheio de novas oportunidades. Pessoas de sucesso geralmente são inconformadas, já reparou? Ele não aceita a sua condição, ele não acomoda, ele não fica na zona de conforto. Que Deus nos dê, irmãos, coragem para passar pela porta. Às vezes a porta é um estudo, é um curso, é melhorar meu jeito, minha forma de pensar, meu jeito de vestir, meu jeito de agir com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos. Às vezes a porta ser aberta é essa, para você começar o início de uma mudança. Irmãos, movimente-se,
busque novos caminhos. Pastor, eu estou nesse caminho aqui, tem 2 anos, meu irmão, mas você tem que movimentar, você tem que agir, tem que bater na porta, pedir, dar-se dar, buscar, encontrareis. Clama a mim e responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você quer ver uma coisa legal? Peça a Deus novas ideias. Se envolve em algo, pegue um problema, tente resolver. Quem sabe vou trazer a solução. E quando você trazer a solução, você vai ser visto. Se interesse por alguma coisa que ninguém tem interesse, quem sabe Deus te honra. Porque Deus é Deus do impossível, a gente entende isso. Deus sempre, irmãos, deixa eu falar com vocês, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Se errou hoje, Deus te dá uma chance amanhã. Se errou de novo, Deus te dá outra chance depois de amanhã. Mas Deus sempre nos dá essa chance de um novo caminho, de uma nova busca, de uma nova posição. Irmãos, outro ponto importantíssimo também de eu falar aqui essa noite, enfrentando conflitos, enfrentando oposição. Neemias orou, Neemias teve clareza na visão, Neemias buscou o impossível, Deus fez o impossível, né? Colocar a autorização, o rei autorizou ele a ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros, ele se posicionou, ele buscou novas oportunidades, ele refez a sua equipe de trabalho, ele olhou, né? Ele buscou novas pessoas. Nós não lemos aqui porque o texto é grande, mas no final do livro ele enfrenta oposição, ele enfrenta zombaria, o início da oposição, capítulo 2, versículos 19 e 20, a Bíblia fala que eles zombaram. Toda vez que você for fazer alguma coisa, inclusive quando Deus vai ser glorificado, você vai enfrentar fake news. Você já enfrentou fake news? Como é que é você quando enfrenta fake news? Como é você quando eles intrigam você, fazem inferninho, como falam com você, quando zombam de você, ou quando fazem conspiração de você, e depois você descobre? Temos que estar preparados para enfrentar isso. E vai vir o medo, mas vai vir também a confiança, a desconfiança, vai vir perseguição. Se vocês colocarem no coração e ter um projeto, por mais simples que seja, é um novo começo, vai ter perseguição, para ver se você vai desistir ali naquele início. Irmãos, como que eu venço a perseguição, a intriga, o fake news? Com comprometimento. Comprometimento meu, comigo mesmo, eu vou fazer, eu vou provar que eu não sou daquele jeito. Eu vou provar para mim mesmo que eu sou. Use palavras de ânimo no seu dia a dia. Tente colocar isso, palavras positivas. Mas eu enfrento muitas pessoas avarentas comigo, pessoas exploradoras. Como que eu venço essas pessoas que me exploram? Eu não sei. Primeira coisa, aprenda a falar não. Está te explorando? Fala não. Ô, meu amigo, se você não se importar, eu não tenho interesse. Estou vendo que não dá para mim dessa forma. A educação não precisa você ter educação. Irmão, eu venço dessa forma, aprendendo a dizer não. E como que eu venço a avareza? Se tem alguém no meu projeto, ou até mesmo eu, avarento, seguro, eu venço cavando poços. Gênesis capítulo 26. Eu venço a avareza, eu venço pessoas exploradoras cavando poços, semeando. Nós conversamos aqui outro dia. Nunca pare de semear. Nunca pare de semear. Nunca pare. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria nos seus lábios.
dizendo que Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas tem que semear. Sempre semeie. Onde der, mas ninguém semeando. Semeie. Seja o primeiro, seja proativo. Neemias era um homem de atitude. Tenho que entender que nós estamos numa grande obra. A igreja está realizando uma grande obra. Isso de tudo. Amém? Eu faço parte. Vocês fazem parte dessa obra. Curso de empresários aqui, uma grande obra. Curso de oração, uma grande obra. Quarta da colheita, uma grande obra. Sobrenatural de Deus, uma grande obra. Culto livre, uma grande obra. Estamos fazendo uma grande obra para Deus. Não fique distraído. Sabe quem que o diabo pega? Quem fica distraído. Não fique distraído, não fica olhando para o lado, desmotivado. Procure se envolver em algo. Existe, irmão, deixa eu explicar para vocês, para encerrar. Existem situações na nossa vida que você vai chorar. Você vai abrir o bocão, vai chorar. Existem outras situações que Deus vai falar assim: meu filho, engole o choro. E existem outras situações que Deus vai falar assim: toma atitude, tenha pulso, age com frieza. Faça o que tem que fazer, faça o que é certo. Então, muitas das vezes, Deus faz isso com a gente, para que a gente fique o quê? Mais fortalecido. O trabalho de Neemias, irmãos, ele produziu benefício a todos. Igual Jesus. Jesus tinha um barco lá na tempestade, aquela passagem de Jesus. Jesus sai do seu lugar e vai até o barco que está. Só que ali existiam muitos barcos ao redor, no texto diz. E Jesus acalmou o mar. E quem estava do lado de Pedro recebeu a bênção. As pessoas que estão ao seu lado vão receber a bênção que você receber. A bênção de Deus, ela alegra o coração, ela traz paz, ela abençoa as pessoas que estão à nossa volta, e isso nos traz alegria, porque nós somos uma família, nós somos cristãos. Deus chamou a Pedro, irmãos. Deus está falando aqui essa noite de uma forma clara, de uma forma objetiva. Quando Deus chamou a Pedro, Pedro estava com as redes cheias. Pedro não estava vazio. Mas você fala assim: Rondinelli, mas eu tenho muita coisa para me fazer, mas eu tenho N coisas. É você mesmo, a palavra é para você. Receba ela essa noite. Deus nunca chamou quem estava parado. Deus nunca chamou quem estava devagar, ocioso. Deus sempre chamou quem estava trabalhando. Irmãos, Deus fez isso com Pedro. Sempre na obra de Deus você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sempre quando Deus colocar alguma coisa para você, nunca diga não para Deus. Nunca diga não para Deus. Se posicione: Senhor, é do Senhor para mim, então tomo posse. É do Senhor para mim esse ministério, eu tomo posse. É do Senhor para mim essa bênção, eu tomo posse. Mas nunca diga não para Deus. Às vezes fique calado, ore, espera Deus colocar no seu coração, e Deus planta, né? E esse semestre, irmãos, para terminar, será um semestre de portas abertas para nós. Esse segundo semestre será um segundo semestre de portas abertas. E eu oro para que Deus coloque você, eu e você, do lado de pessoas generosas, e livra de nós, pessoas derrotadas e murmuradoras, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, eu queria orar com você, em nome de Jesus. Gostaria de orar o pessoal do louvor, em nome de Jesus. Irmão, se você trouxe algo que represente a sua vida profissional, coloca aqui no altar, em nome de Jesus. Os pastores estarão ungindo a mão de vocês. Gostaria de orar com vocês, todos vocês aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Que Deus te conceda a graça de você ser bem sucedido, aonde você pôr os seus pés, aonde você pôr suas mãos, aonde você colocar o seu coração. Senhor Deus, meu coração está nisso, então me honre, me mostre, coloque, deixe as coisas claras para mim, e Deus possa te colocar. Que Deus te livre de pessoas derrotadas, de pessoas murmuradoras, e coloque você ao lado de pessoas generosas. E às vezes você que vai ser essa pessoa generosa, às vezes é você que vai ter que abrir mão de algo seu para colocar diante de Deus. Amém? No nome de Jesus. Feche seus olhos, gostaria de orar com vocês. Estenda suas mãos assim, como se fosse receber algo. Coloque a sua carteira, o seu contrato, algo que representa a sua vida. Coloque as suas preocupações no altar de Deus esta noite. Deixa Deus fazer o que for na vontade dEle. Coloque diante de Deus os seus sonhos, as suas dificuldades, aquilo que tem trago preocupação para você, em nome de Jesus. Oh Deus, ouça a nossa oração aqui esta noite. Conforme diz a Tua palavra, Senhor,
Nós não confiamos no homem, nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no Senhor. A tua palavra nos fala que a mão do Senhor foi com Neemias, e é diante da tua palavra lançada aqui esta noite, ó Deus, com muita fé, que eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que ouça a nossa oração. Tu és um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Tu és um Deus que quebra as barreiras, um Deus que abre portas. Senhor Jesus, diante da tua palavra, nós invocamos o teu nome agora. Quantos irmãos e irmãs estão aqui buscando algo novo do Senhor? Prepara-nos para passar esta fase, prepara-nos, ó Deus, para esse ciclo. Ó Deus, eu sei e eu acredito que o Senhor tem o melhor para nós. Estamos tomando posse do melhor que o Senhor tem para nós aqui neste lugar. Oh meu Deus, aqui tem trabalhadores, aqui tem sonhadores, aqui tem homens e mulheres com dificuldade, endividados, aqui tem sonhos, ó Deus, transforma em realidade. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando agora toda a barreira, vai quebrando tudo aquilo que não era tua vontade. Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas, eu apresento a vida de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui. Ó Deus, ouça a nossa oração, estamos numa grande obra. Oh Pai, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos do teu poder em nossas vidas. Vai quebrando agora toda a trava no mundo espiritual, vai destravando a vida desses irmãos. Nós te glorificamos por as portas que são abertas, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito o melhor. Olha para a nossa vida agora, olha para o nosso coração. Espírito Santo da verdade, venha nos sondar, venha quebrar toda a nossa limitação, venha abrir portas, ó Deus. Eu te peço oportunidades, abra novos caminhos, ó Deus, derrama a tua graça aqui neste lugar. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, venha fazer o teu querer, venha fazer a tua vontade. É no nome que é sobre todo nome, é no nome de Jesus eu oro agora. Eu consagro a ti a vida desses irmãos, oh Deus, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é na tua palavra. Faça o teu querer em nome de Jesus, oh Pai, pelo poder que é no teu sangue, derrama a tua graça, quebra as barreiras, quebra os empecilhos. Ouça as nossas orações aqui neste lugar, que o teu nome seja engrandecido. Oh Pai, plante em nossos corações fidelidade à tua obra, plante em nossos corações fidelidade ao Senhor. Oh Pai, ouça a nossa oração. Continue clamando, irmãos, continue clamando. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levante suas mãos um pouquinho assim, bem alto, levante. Fale você com Deus. Eu recebi essa palavra hoje à noite. É para mim, é para minha casa, é para o meu coração. É como nós falamos esses dias aí, há poucos dias atrás. Eu quero ser um Neemias, eu quero agir como Neemias, um homem natural, um homem comum, que fez algo extraordinário. Alguém que decidiu acreditar na direção que Deus deu. Passou dias orando, lamentando, inconformado com a destruição. Que você não se conforme nunca com aquilo que está sendo destruído, mas que você possa se colocar como alguém que vai ser um edificador, alguém que vai construir, vai poder ajudar outras pessoas. Neemias poderia ter ficado quietinho lá no palácio, mas ele disse: não, tem gente precisando de mim.
Eu quero dizer hoje à noite que tem gente precisando de você, que você possa ser esse construtor, alguém que vai reconstruir muros, que vai reconstruir lugares, a sua empresa, o seu sonho, o seu projeto, as suas emoções. Hoje é noite de reconstrução para a nossa casa, para a nossa família. Ó Deus, muito obrigado pela palavra ministrada. Nós estamos saindo daqui melhores do que nós entramos, para a glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos, queridos. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, pode voltar para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Se assente somente mais um momentinho. Uma alegria a gente poder participar de uma reunião como essa, e eu tenho certeza que nós estamos saindo aqui melhores do que nós chegamos. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Olha, uma das coisas que Neemias fez foi empreender tempo. Lógico, tudo na vida leva tempo, tudo leva tempo. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, senão da mesma forma que acontece, a gente acaba perdendo. É como alguém que ganha na loteria e vai lá e compra uma fazenda de 8 milhões e não sabe como gerir isso tudo. Mas quando você vai caminhando e vai construindo, o valor é outro. Hoje eu fui participar de um velório, o pastor Fernando aqui da igreja. Há 11 dias atrás ele sepultou a tia, e hoje sepultou o tio, o marido. Há 11 dias atrás morreu a esposa, e hoje morreu o marido. Ontem, nós sepultamos hoje. Ele estava me contando que eles tinham uma condição financeira muito favorável, uma casa de R$1,5 milhão, mais não sei quantos mil euros, 500 mil euros lá na Itália, aquela coisa toda, ficou aí. Eu falei, mas e aí, Fernando? Eles viveram tudo que eles tinham que viver, viveram tudo da melhor forma possível. Morreu aos 92 anos de idade. E eu falei, mas e agora? Não, pastor, agora não tem o que fazer, vai ficar tudo aí mesmo. Eu falei, realmente, fica tudo aí, não tem para onde ir. Ou seja, nós precisamos viver uma vida onde nós vamos deixar algo, nós podemos deixar algo que outros possam desfrutar, outros possam dizer, não, foi legal, foi bom, mas é com o tempo mesmo, é prender tempo. E Neemias também, ele empreendeu os seus próprios recursos. Ele chamou as pessoas e disse assim, o que nós vamos fazer? Quem vai poder contribuir? Quem vai entrar nessa jornada comigo? Sempre vai ser assim. Na construção você vai empreender tempo, vai empreender seus próprios recursos. Vai ter gente que vai entrar com você, vai ter gente que não vai entrar. Mas o certo é que se nós fizermos debaixo de oração, como foi ministrado, com as oportunidades que nós vamos aproveitar, com tudo que nós vamos fazer, pensando na equipe, Deus vai nos abençoar e nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Amém, gente? Desanima não. Dá uma olhada para quem está pertinho de você, vê se está com a cara desanimada. Dá uma olhada, falei, anima, fica animado, pode ficar animado, vai dar certo. Vai dar certo, fica animado. Porque às vezes a gente vem, quem tem seu próprio negócio aqui? Deixa eu ver quem tem seu próprio negócio. É tanta coisa para pagar, fala a verdade. É tanto impostozinho e tanta coisinha. E de repente para abrir uma empresa e para você dar prosseguimento, é uma luta. Está aí uma reportagem dizendo que a maioria das empresas funciona no máximo 2 anos, depois fecham. No máximo, uma luta, e abre o pequeno negócio. Mas para nós que estamos na presença de Deus, nós queremos profetizar que a bênção do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nós vamos vencer, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica firme. Às vezes dá um baque, às vezes dá uma... É o que foi pregado aqui pelo pastor Randinelli, é uma zombaria, às vezes é alguém dizendo, não, desce daí, para de fazer isso aí, não vai dar certo. Mas nós vamos continuar, e Deus vai nos dando vitórias dia após dia. Quem trabalha com vendas, quem trabalha... o Chicão, olha, começou lá a construção lá da empresa dele, contratou para ficar uma obra pronta para 20 dias. Tem quanto tempo já? Só mesmo, era para 20 dias, já tem 1 mês e meio. Agora não dá para voltar atrás, não dá para parar, tem que continuar firme. E bola para frente, ainda bem que o Chicão vai viver 259 anos, é tranquilo, abençoado e tal. Agora tem gente igual a Jéssica que vai viver, mas tem menos tempo, igual eu, mais estressado, aquela coisa toda. Mas nós vamos para frente e nós não podemos parar. Amém, gente? E uma coisa boa para você que é empresário, comerciante, você que sabe
do valor da sua semente, da semeadura. Nós vamos ter esse tempo aqui agora, de dízimos e ofertas. É um culto ao Senhor. Algumas pessoas não compreendem, às vezes, quando nós falamos culto dos empresários, não conseguem compreender e até zombam. Mas nós vamos continuar com esse culto dos empresários aqui, porque tem abençoado tantas pessoas que vêm. E é um culto, por ser um culto tem louvor, tem palavra e tem oferta diante do Senhor também. Amém, queridos? Se você desejar participar desse momento, dê uma oferta pela sua empresa. É a semente que você planta diante do Senhor. É a semente. Hoje eu estava conversando até mesmo com o pastor Fernando, e na construção do templo de Jerusalém, Davi deu do seu tesouro pessoal tanta coisa. Nós estávamos lendo 2 Crônicas 28, 29, e ele deu tantas coisas para a construção do templo, tantas coisas do seu tesouro pessoal. É como se fosse 5 milhões de reais hoje. Estava fazendo as contas, é como se fosse hoje em torno de 5 milhões de reais que ele deu do seu tesouro pessoal para a construção do templo. E Davi foi um camarada que chamado de homem segundo o coração de Deus, porque entendeu o que era adoração ao Senhor. Não era na quantidade do que dava, e sim na qualidade de quem ele era para o Senhor, diante do Senhor. Nós estamos aí fazendo uma obra aqui, algo que vai ficar legal daqui uns dias, e você pode ser um participante também desse tempo aqui. Mas dê uma oferta pela sua empresa, pelo seu comércio, pelo seu trabalho. Eu tenho muitas experiências assim, que você dá uma oferta pelo seu trabalho, pela sua empresa, seja fiel com dízimos e ofertas. Alguém diz assim: mas eu estou passando luta, por isso que eu não estou podendo dizimar e ofertar agora. Vai continuar passando luta. Sempre que você agir assim, agora eu não estou podendo, vai continuar tendo lutas. Agora, se você for fiel, como foi ministrado no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar também. Tá bom? Fique de pé, vamos orar, vamos orar pela nossa vida financeira. De repente você precisa de um milagre na empresa, na vida financeira. Eu tenho uma notícia para você: Deus tem milagres para nós. Deus tem portas abertas para nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, as empresas aqui representadas, os comércios, aqueles que estão aqui empreendendo, que são colaboradores, trabalham em uma determinada empresa, que só possa honrar esses queridos que vieram aqui hoje à noite. Ó Deus, que essa semente que vai ser trazida aqui no altar não faça falta para nenhum deles, mas que, muito pelo contrário, ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoe essas empresas, os comerciantes, empreendedores, profissionais liberais que estão aqui hoje à noite. Ó Deus, os trabalhadores, aqueles que estão contribuindo em outras empresas, dá a tua bênção. Aquele que está desempregado, precisa de uma porta aberta de emprego, dá a tua bênção, Senhor. Nós te pedimos isso e consagramos ao Senhor essa oferta, consagramos esse dízimo em o nome do Senhor Jesus. Amém. Com alegria, pode sair do seu lugar e trazer então a sua contribuição. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Na minha casa haverá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte. Amém. Amém, gente, vamos ficar de pé, vamos
Vamos ficar de pé, o pastor Rondinelli vai despedir aqui. Vai embora rápido não. Está vendendo aqui na lanchonete nossa, na Jet Café, está vendendo ali um lanche muito gostoso, um caldo de mandioca. Deixa eu ver quem gosta de caldo de mandioca. Deixa eu ver. Quem não gosta está em pecado. Passa lá, para você poder comer um caldo de mandioca. E tem também, para você que não quer comer caldo de mandioca, tem... Não é cachorro quente não. Canjica. O caldo de mandioca R$15, a canjica R$8. Tá bom? Passa lá, tá friozinho, para você ter um tempo de comunhão com quem veio hoje à noite, que de repente, como foi dito que tá, o network está aqui. A abertura do seu novo negócio pode estar na pessoa que está do seu lado. Amém, gente? Fala para quem está do seu lado assim: me trata bem, porque amanhã eu posso ser seu chefe. Fala aí, me trata bem, porque amanhã eu posso ser seu chefe. Fala aí, me trata bem aí. Tá bom? Passa ali então, pra você poder comer um cachorro quente, não, uma canjica e o caldo de mandioca que a mulher, que a nossa querida Val fez ali, a nossa querida cozinheira fez ali. Vai ser uma bênção, tá bom? Irmãos, que Deus cumpra essa palavra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Sai daqui mais que abençoado aqui esta noite. Dia 8 de agosto, daqui a 30 dias, estaremos aqui novamente. E eu acredito que vocês estarão com novidade. Amém? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que foi falado aqui esta noite, por tudo que foi ministrado, que essa unção que o Senhor colocou na minha vida, coloque na vida desses irmãos. Derrama a tua graça, faça o teu querer, quebra toda a cadeia. Nós oramos e te agradecemos, que nós possamos ter um mês abençoado, um segundo semestre abençoado pelas tuas mãos, e que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai em paz, irmãos. Passa na lanchonete. Cadê as crianças? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas, e as muralhas E no ensaio eu tô lá, a gente canta mesmo, né? É porque ela falou ali, ó, é ré, a tonalidade é ré. Não, você perguntou.